E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo ok? Então vamos começar mais um vídeo. Vamos programar um cadinho. E hoje nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre validação de CPF. Como é que eu faço para fazer um programinha que faça essa validação do CPF pra gente, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho qual que são as regrinhas que a gente precisa fazer para poder validar um CPF. E aí depois na sequência a gente já monta o nosso programa aqui e a gente faz alguns testes. Beleza? Então vamos lá. Então primeira coisa, vamos entender aqui como é que funciona essa validação de CPF, tá? Então, primeira coisa, um CPF, para a gente fazer a validação de se ele é válido, ele precisa ter 11 dígitos, tá? Então se você receber lá no seu programa, na sua aplicação, um CPF com mais ou menos dígitos, você precisa igualar lá certinho, né? É ele para ter 11 dígitos. Acontece de pessoas que têm um CPF um pouquinho mais antigo, ele tem os zeros, né? Dependendo da formatação, ele pode perder zeros à esquerda. E esse CPF tem, por exemplo, 10 dígitos ou 9 dígitos. Então você precisa completar ele com zeros à esquerda. E ele tem que ter esses 11 dígitos, tá? Pode acontecer também, dependendo da aplicação, da situação, de você ter esse CPF passado com mais dígitos. Então ele tem mais, por exemplo, zeros à esquerda. Ele tem lá 14, 18 dígitos. Então você precisa formatar ele para ignorar esses zeros se tiverem a mais. E tem que ter 11 dígitos para você poder fazer essa validação. Tá bom? A gente vai ver como é que faz para acertar isso nesse vídeo também. E não basta apenas você ter 11 dígitos. Dizer que ele tem 11 dígitos está ok. Você pode ter uma sequência com 11 dígitos e esse não ser um CPF válido, né? Então, como é que eu faço essa validação? A gente vai ver uma forma bem prática aqui, tá? Então, primeiro, ó, você faz um cálculo utilizando os 9 primeiros dígitos do CPF. E depois, baseado nesse cálculo, você vai fazer uma validação utilizando aqueles 2 últimos dígitos. Então, geralmente o CPF tem lá os 9 primeiros dígitos, tracinho, e os 2 últimos. Aqueles 2 dígitos a gente chama de dígitos de verificação, dígitos verificadores, porque eles auxiliam a gente para fazer essa validação, tá? E essa regrinha do cálculo com os dígitos do CPF, a gente faz ele em 2 momentos, tá? Nós temos 2 dígitos finais, então a gente tem uma regra para validar o primeiro dígito verificador, depois uma regra para validar o segundo dígito, tá? Então vamos entender aqui primeiro a validação para o primeiro dígito. O que você vai fazer? Você vai considerar os 9 primeiros dígitos e você vai fazer uma multiplicação com esses números, tá? Então você precisa quebrar cada um dos 9 dígitos, cada um desses caracteres, e você vai fazer uma multiplicação com os números de 10 até 2, tá? Acho que aqui ele perdeu alguma formatação aqui. De 10 até 2 para cada dígito. Então, você tem um CPF lá que ele é, por exemplo, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro dígito, o número 1, você vai ter que multiplicar ele vezes 10. O dígito 2, você vai multiplicar vezes 9. O dígito 3, você vai fazer vezes 8. E assim vai até que chegue a multiplicação por 2, que é onde vai dar os 9 dígitos, tá? Depois que você fizer essa multiplicação de cada dígito com esses números sequenciais de 10 até 2, você vai somar esse resultado, tá? E baseado nessa soma, o que você vai fazer agora? Você multiplica esse resultado por 10 e depois você faz uma divisão por 11. Só que quando você fizer essa divisão, você não vai considerar o resultado da divisão. Você vai pegar o resto dessa divisão, é o que sobrar. E esse resto da divisão, ele tem que equivaler ao primeiro dígito verificador, tá? A gente já vai ver um exemplo prático daqui a pouco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse CPF, ó, 529-982-247-25. Esse 25, esses são os dígitos verificadores, tá? E esses 9 dígitos aqui são que a gente vai usar para fazer a avaliação. Então, se eu pegar esse número aqui, eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 10, aí o segundo 2 vou multiplicar por 9,
Aí o terceiro dígito aqui, ó, é o 9, certo? Então, vou multiplicar por 8. Depois o 8. Então, vou fazer, ó, o 5 por 10, o 2 por 9, o 9 por 8. Aí tem outro 9, né? Por 7, e assim ele vai, tá? Cada um deles vai fazendo a multiplicação. Até que chegue aqui, ó, o último vai ser o 7. E o 7 eu vou multiplicar por 2, tá? Ó. Então, ó, o 7 por 2, o 4 por 3, o 2 por 4. Eu tenho outro 2, eu vou multiplicar por 5. Aí o 8 eu multiplico por 6, o 9 por 7, esse outro 9 por 8, e tem acho que uma mais aqui, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Tá. E aí você vai pegar esse resultado deles, ó. Primeiro, 5 vezes 10, 50. 2 vezes 9, 18. 9 vezes 8, 72. Depois você vai fazer aqui, ó, 9 vezes 7, 63. Aí você vai fazer a multiplicação de cada um. E aí você vai somar, tá? Esses valores aqui. Quando você somar eles, você vai ter um resultado. E aí vai ser com esse resultado que a gente vai fazer o nosso cálculo, beleza? Fica muito 9 na consulta, até me confunde aqui, mas ó, é isso mesmo. Ó, o primeiro, o 5, multiplico por 10. O meu segundo número é o 2, multiplico por 9. O terceiro é o 9. Aí eu vou multiplicar e vai decrementando, né? 10, 9, 8. Aí então eu tenho aqui o meu 2, o meu 9. Esse meu 9 eu multiplico por 7. Depois eu tenho o 8, multiplica por 6. O 2 eu multiplico por 5. Aí eu tenho um outro 2, multiplico por 4. Esse 4 eu vou multiplicar por 3. E o meu 7, que é o meu nono dígito, eu multiplico por 2. Eu faço a multiplicação até o 2, tá? E aí, beleza. Faço os cálculos, chego no resultado aqui, ó, da soma. Ok. Então, segundo a minha regrinha aqui, ó, multipliquei, somei. Aí o que eu vou fazer agora é multiplicar esse resultado por 10, tá? Então, eu vou pegar o 295 vezes 10. Isso vai dar 2.950. E aí, depois eu vou fazer a divisão por 11. Se você fizer a divisão lá, você vai ver que ele vai dar... Vamos abrir a calculadora aqui rapidinho. Se eu pegar aqui o 2.950 e eu dividir ele por 11, você vai ver que ele vai dar 268 e uns quebradinhos, né? O que a gente vai fazer, ó, vai pegar esse resultado, 268, né? 268 vezes 11, ele vai dar 2.948. Então, qual que vai ser o resto da divisão? Eu vou pegar esse 2.950 e subtrair 2.948. Isso ele vai dar o resultado de 2. Esse 2, que é a sobra, ele tem que bater com o meu primeiro dígito verificador. No caso 2, então ele bateu. Então, essa é a primeira regrinha. Eu valido esse cálculo para o primeiro dígito verificador, tá? Aí vale só uma observação. Se o resto foi igual, né? Se o resto da divisão ele for igual a 10, aí o valor que você considera é o zero, tá? Do cálculo. Beleza, primeira parte está ok. Segunda coisa que você tem que fazer, você vai fazer a validação agora desse segundo dígito. E a forma de fazer isso é bem parecida, tá? Ó. Só que agora você vai considerar os números do 10, os 10 primeiros números, tá? Não só os 9. Então a gente vai considerar os 9 primeiros mais o primeiro dígito verificador. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar os números, só que agora vai ser do 11 até o 2. Vai acrescentar um número aí. Então eu vou pegar lá o mesmo CPF e vou fazer primeiro dígito vezes 11, o segundo vezes 10, depois vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E aí o 2, o que eu vou multiplicar por 2 vai ser o primeiro dígito verificador, tá? Fiz a multiplicação de cada um deles, eu somo esses valores e aí eu chego num valor aqui, ó. Num número. Beleza. E vou aplicar a mesma coisa de novo. Eu vou pegar esse resultado, eu vou multiplicar ele por 10 e depois dividir por 11. Então, se eu fizer lá o 347 vezes 10, vai dar 3.470. E aí eu divido isso por 11, né? Deixa eu ver se eu tô com a minha calculadora aqui aberta. Acho que eu fechei, não. Vou fazer ela aqui. Ó, então eu vou pegar o 3.470, vou dividir por 11 e vai dar, ó, 315, certo? Se a gente fazer o 315 vezes 11, ele vai dar 3.000
3.465. E aí, se você fizer a diferença, né, ó, 3.470 menos 3.465 vai sobrar 5. Então, esse aqui vai ser o resultado dessa divisão, o resto dela. E aí, se a gente olhar lá o CPF, deixa eu pegar ele de volta, você vai ver ó, que o segundo dígito é 5. Então, bateu. Isso quer dizer que esse CPF ele é válido. Se você pegar um outro CPF que não existe, sei lá, por exemplo, o 24, você vai ver que vai dar inválido, né? Porque essa conta aqui vai ser a mesma na hora que ele for fazer o resultado, e se não vai bater, e assim você consegue saber se esse CPF é válido ou não. Então, as regras principais são essas. Você tem um cálculo para o primeiro dígito e um cálculo para o segundo, e eles são bem semelhantes, tá? Aí só tem uma última observação, que é o seguinte: existem alguns casos de CPFs que são inválidos e que ele passa nesses dois testes, tá? E qual cenário é esse? São casos em que os CPF eles são repetidos. Então aqui eu anotei aqui, ó, existem alguns casos, né, que ele passa na validação, mas são inválidos. Esses de dígitos repetidos são os CPF que tem esse formato aqui, ó, por exemplo, ó, tudo 1, ou tudo 2, tudo 3, 4, assim vai. Então, na nossa regrinha aqui, além de validar a regra do primeiro dígito e a regra do segundo dígito, a gente tem que validar se o CPF não possui todos esses casos de repetição. Porque se ele for desses casos aqui, ele é inválido também. Beleza, então falei bastante para a gente entender a regra, mas é isso, tá? Então vamos criar agora o nosso projeto. Vai criar uma console e a gente vai montar isso e usar alguns exemplos, tá? Você consegue dar uma pesquisada no Google aí e você consegue... Tem páginas que geram CPFs aleatórios válidos pra gente, tá? Então você consegue selecionar alguns CPFs lá para poder usar como teste e você consegue criar alguns CPFs aí também, uma sequência de 11 aí para ver se ele vai dar válido ou inválido. Belezinha? Muito bem. Então a gente vai fazer agora aqui, ó, nossa aplicação validando CPFs. Vou colocar um app de aplicação. Vamos avançar. E aí basicamente criar minha aplicação de console, tá? Poderia criar também uma API para poder validar isso. A gente já criou várias APIs aí no decorrer dos nossos vídeos. Você vai usar a mesma lógica. E aí a única coisa é que você vai alterar o tipo de projeto, né? Ao invés de você usar console, você usa um projeto de API, tá? Deixa eu só ver. Opa, tá carregando aqui o Visual Studio. Carregou pra gente. Muito bem. Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui uma pastinha de serviço. Só para a gente ter nosso namespace aqui de services. Mas vai ser relativamente simples a nossa classe, tá? Então vou ter minhas services. E eu vou criar aqui, ó, a minha classe. Eu vou chamar de validador CPF Service, ou serviço validador CPF. Você pode usar um CPF Validator Service também, tá? O nome você pode escolher aí. Mas tem que escrever service certo, né? Não serve você. Ok. Muito bem. Então a gente vai ter aqui, ó, nossa classe. Eu vou criar esse método como estático, tá? Mas você poderia criar ele também como método de instância, depois fazer a configuração, ter uma interface para essa classe, todo aquele esquema bonitinho para usar numa API, numa aplicação, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente dizer se um CPF é válido ou não. Então, eu vou retornar um booleano, tá? Eu vou dar um nome para ele aqui de CPF válido. E, basicamente, a gente vai receber aqui uma string, um texto, contendo esse CPF. E aí a gente vai falar, opa, é válido ou não é válido? Ok? Então, antes da gente começar, vamos só deixar um console aqui, ó. Validador, uma mensagem, tá? Validador de CPF, tá bom? Ele tá reclamando aqui porque ele fala que tem que retornar alguma coisa. Vamos retornar um falso aqui só para ele não ficar chiando. E o que a gente vai fazer agora, eu vou criar uma outra classe aqui, ó.
Vou chamar ela, por exemplo, de principal. E aí vai ser a partir dela que eu vou fazer as minhas chamadas, tá? Os meus testes. Então, eu vou ter aqui, ó, um método estático. Vou chamar ele de execute. Esse é ele que vai disparar a nossa rotina aqui. E nele eu vou ter aqui o meu validador CPF, né? Validador CPF Service. Dou um Ctrl ponto para adicionar a referência. A primeira vez ele leva um tempinho, mas depois ele já vai mais rápido. E aqui eu já chamo direto o meu CPF válido. E eu tenho que passar um CPF para ele, né? Então aqui eu vou deixar a princípio isso daqui só para a gente testar a execução, porque ele ainda não está fazendo validação nenhuma. Né? Aí aqui ele vai retornar um resultado para a gente. Então é isso. Então, meu validador desse CPF tem apenas uma mensagem e a gente faz a chamada dele passando o parâmetro. Beleza? Até agora sem novidade, né? Ó. Apenas nosso método ainda não tem a lógica. A gente vai vir agora na Program, classe principal, classe que inicializa. E a gente vai chamar essa nossa principal execute. Então essa é a estrutura da nossa aplicação, basicamente. E aí a gente pode incluir alguns cenários depois que a gente validar. Pode colocar uma lista de CPFs para ele fazer a validação também. Tá? A gente vai ver alguns casos aqui. Vamos executar ele, só para a gente ver o fluxo a princípio. E vamos ver ele em funcionamento. Aplicação funcionando, dou um F5 e ele mostra a mensagem para a gente aqui, né? Validador de CPF. Boa. Então tá funcionando bonitinho. Se eu fizer um Ctrl mais Shift e a tecla B, ele compila pra gente. Tá buildando sem nenhum problema, né? Sem falha. Muito bem. Então vamos pro nosso serviço agora, ó. Validador CPF Service. Vamos relembrar aqui, ó, rapidinho algumas regras. Então, primeira coisa, o CPF ele precisa ter 11 dígitos. E eu tenho o CPF, às vezes a pessoa pode formar ele desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ou ela pode informar ele sem essa máscara, né, de entrada, sem essa pontuação. Então, preciso que o CPF esteja desse jeito, tá? Então, vamos formatar ele antes da gente começar a implantar as regrinhas. Vou tirar essa mensagem que a gente já... Era só para testar o fluxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra string aqui. Vou chamar de CPF sem máscara, tá? Poderia ser naquele esquema do Camel Case, né? Ó. Sem máscara. Ou então eu poderia usar com o underline, o underscore também. Não tem problema. Então, basicamente aqui, ó, eu recebo esse CPF está via parâmetro. Então, não vou mexer na formatação dele. Vou armazenar em uma variável e aqui eu vou tratar esse CPF. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer é, se ele tiver alguns espaços, eu vou usar esse método trim para remover os espaços que possam ocorrer nele, tá? Além disso, se ele tiver essa máscara de entrada, tem um pontinho e o traço, eu vou remover isso também para poder fazer o cálculo. Então, eu tenho a função aqui replace, e aí eu consigo ó, pegar o ponto e eu substituo por nada. Retiro ele. E eu faço um replace aqui também para poder tirar aqui o traço e deixar sem nada também, tá? Então essa é a primeira coisa. Estou garantindo que está chegando desse jeito a informação, sem essa máscara de entrada. Agora, eu tenho que garantir também que eu tenha 11 dígitos. Então, se acontecer do CPF da pessoa for, por exemplo, ó, vou pegar esse caso aqui mesmo, tá? Se ela tiver um CPF que é nesse formato, e ele chegar assim para mim, eu tô sem 11 dígitos, tá vendo? Então, eu não consigo fazer a minha regra. Vai furar lá meu esquema de validação. Do mesmo jeito, se eu receber um CPF que ele tenha, por exemplo, aqui 14 dígitos, aqui eu tenho, vamos tirar aqui só a pontuação, só para ver certinho. Eu tenho 13, né? Mas suponha que eu tenho aqui ó, 14 dígitos. Desse jeito também,
não vai funcionar a minha aplicação na hora de fazer a validação. Então eu tenho que tratar esses casos, tá? Então a gente vai pegar essa variável do CPF sem máscara, que a gente já removeu essa pontuação. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa função, ó, print start. E eu vou pedir para ele remover aqui para mim, ó, os zeros que ele tiver no começo aqui, ó. Porque aí se eu tiver esse cenário que eu tenho aqui, 14, 20 dígitos de CPF, mas com esse monte de zero a mais, ele remove para mim e deixa apenas os valores, sem esse zero à esquerda. Mas aí, eu tenho que tomar cuidado, ó. Removendo esses zeros, pode ser, ó, para esse cenário aqui, ó, esse segundo, deixa eu usar ele aqui. Removendo a pontuação, ele vai ter, ó, 9 dígitos. E o CPF é válido, só que eu preciso que ele tenha 11. Então, nesse caso, eu preciso completar ele com zeros à esquerda. Entendeu? Então, eu removo os zeros primeiro para esse cenário onde eu tenho vários zeros. Acho que eu apaguei aqui, mas era esse, né? De 14. Então, eu removo para resolver esses casos desse cenário. Agora, onde eu tiver menos dígito, aí eu vou completar ele com zero, que aí não afeta o cálculo, tá? Legal. Então, como eu vou fazer isso? Vamos continuar com a formatação aqui desse CPF. Então, eu vou pegar ele e eu vou usar essa função aqui, ó, pad left, que ela completa para mim um número X de posições com algum caractere. É justamente o que eu quero. Eu quero completar o meu CPF com zeros e eu uso o pad left que eu quero à esquerda. Se fosse para completar a direita, aí eu tenho o pad right, tá? No nosso caso é o pad left. E o CPF tem que ter quantos dígitos? 11. Então eu coloco 11, vírgula, e aqui eu coloco o meu caractere 0. Então desse jeito eu estou garantindo resolução da minha máscara de entrada. Estou removendo os zeros a mais à esquerda e completando os zeros devido que eu preciso incluir. Se o CPF já tiver 11 dígitos, ele não vai adicionar nada aqui. E aí já fica bonitinho essa formatação. Beleza? Então resolvemos isso aqui, ó. Os 11 dígitos. Boa. Estou garantindo ele. Agora vamos para esses cálculos aqui, ó. Eu tenho que calcular o primeiro dígito, fazer o cálculo do segundo dígito e depois eu tenho que ver esse lance dos CPFs repetidos, não? Então eu tenho 3 regrinhas aí, além dessa de formatação, que eu preciso validar. Então nós vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui no começo. Eu vou criar um booleano para validar se o meu primeiro dígito ele é válido, tá? No começo ele é falso, quando fiz a validação, então ele não foi validado ainda. Depois eu vou ter aqui, ó, meu segundo dígito. Eu vou dizer se ele é válido. E ele também vou colocar como falso aqui, tá? Porque ele não foi validado ainda. E aí depois eu vou ter uma terceira validação, que vai ser se eu tenho o CPF de dígitos repetidos. E eu também deixo ele como falso. Eu ainda não fiz essa validação. Então são essas 3 regras que a gente vai implementar agora, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Depois que eu tratei aqui a máscara, eu vou dizer o meu primeiro dígito válido, ele vai receber o resultado de um cálculo que ele vai fazer em cima do CPF. Não sei qual é esse cálculo ainda, mas sempre quando eu tenho algum cálculo, alguma regra específica para validar, é interessante que eu isole essa regra em um local, em um método para fazer isso, tá? Então a gente vai criar alguns métodos para auxiliar o nosso método principal de CPF válido. E aí vão ser métodos privados, vão ficar aqui dentro dessa classe mesmo, porque diz respeito a esse meu validador de CPF, tá? Então, suponhamos que eu quisesse fazer assim, ó, que ele faça, que ele venha validar o primeiro dígito. E aí aqui ele vai validar o quê? Esse meu CPF sem máscara, não? Tem que ser o sem máscara, porque esse CPF pode vir aí uma formatação zoada, né? Não de acordo com o que eu preciso. Então, ponto e vírgula. Então é isso que eu tenho que fazer, ó. Validar meu primeiro dígito. Tá bom? Então, esse método não existe, a gente precisa implementar ele. Então, vou dar um Ctrl ponto aqui, ele está achando que não existe. E eu escolho essa opção para ele gerar um método para mim. Generated Method. E ele já monta ele como privado para a gente aqui certinho, para a gente poder usar. Inclusive já passando o parâmetro.
Beleza? Então vamos montar essa primeira regra. Qual que é a regra? Aquela de multiplicação. Lembra? Vou passar rapidinho por ela. A gente vai pegar cada número. Esse aqui é do segundo, né? Vou pegar cada número e vou multiplicando de 10 até 2. Então o CPF vai aumentando e o meu número do cálculo vai diminuindo. Então, para isso, o que faremos? Eu vou criar aqui, ó, um booleano com o resultado. Ele vai dizer se é válido ou não. Beleza? E vai ser ele que eu vou retornar, tá? Ó. Vou até tirar essa linha do throw que não implementou. Ele retorna essa minha flag que diz se o primeiro dígito é válido ou não. E para fazer isso, eu tenho que pegar o CPF, vamos olhar aqui o exemplo, e eu tenho que quebrar esse CPF em cada número. Eu tenho que fazer um cálculo com cada um deles. Só que eu recebo uma string, né, com esse valor. Então, como é que eu quebro ele em vários números? Eu tenho uma função no meu texto, para minha string, que é o toShareArray. Eu consigo pegar cada caractere da minha string e ele monta um vetor pra gente, um array, tá? E ele retorna pra gente um vetor aqui, ó, de caracteres, tá? Vou chamar de dígitos. E aí você vai ver que, ó, ele retorna exatamente isso, tá vendo? Beleza, então desse jeito eu consigo separar cada um deles. Além disso, eu tenho que multiplicar cada número e fazer uma soma. Essa soma, eu vou criar uma variável para guardar isso, tá? Vou chamar de soma multiplicação, por exemplo. Boa, muito bem. E agora? Agora eu vou ter que fazer a iteração entre cada número do meu dígito, mas eu também tenho que fazer aquela iteração do número que vai multiplicar, né? Então vamos fazer primeiro esse loopingzinho para fazer o cálculo do número que vai variar aqui pra gente, ó, esse 10 até o 2. Então eu vou fazer ele assim, ó. Eu vou ter meu i, meu for aqui, o looping, né, ó. Ele começa em 10 e eu vou fazer enquanto esse meu i, ele for, eu posso colocar maior ou igual a 2, ou enquanto ele for maior que 1, né? Ele vai calcular 10, 9, 8, ele vai diminuindo. E quando for 2, ele executa. Quando for 1, ele não vai executar e encerra o looping, tá? Então, meu 10 até que ele seja maior que 1. E aí, ao invés de eu fazer assim, ó, incrementar para aumentar, eu vou pedir para ele diminuindo. Então, eu coloco menos, menos. E aí ele faz 10, 9, 8, e você já entendeu a ideia, né? Boa, muito bem. Além disso, eu preciso somar aqui esses valores, tá vendo? Multiplico e eu vou somando esses valores. Para poder ir somando eles, eu vou criar aqui uma variável só para ajudar a gente no cálculo. Na verdade, a gente dá para usar ela aqui embaixo mesmo, tá? Então, eu vou criar um... Aqui eu não quero ficar criando toda hora. Eu vou criar uma vez só e a gente usa ela como uma variável de apoio, tá? Uma variável auxiliar, além do zero. E aí ela vai fazer o meu cálculo, não? Ela vai receber essa multiplicação. Então, a multiplicação é desse valor 10, que é o i, vezes alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É cada um desses meus dígitos. Então, o dígito, eu consigo pegar aqui, ó, o dígito. Eu informo a posição dele. Só que esse caractere eu transformo ele numa string. Eu tenho que fazer um cálculo com ele. E depois eu vou transformar ele aqui num número, tá? Então, eu uso o int32.parse. E ele transforma para mim esse caractere, tá? Beleza. Ou então eu posso inverter, né? Deixar o... Só para ficar igual aqui, né? Ó. A gente coloca primeiro o número e depois o valor que está multiplicando, né? Então fica esse número vezes o i. Então aqui ele vai calcular para a gente a multiplicação. Só que eu não posso usar esse i, o mesmo i que eu estou fazendo aqui, ó. Ele começa em 10, certo? Ó. Então é vezes 10, depois vezes 9, ele vai diminuindo. Só que o número que eu vou considerar não é a última posição. É a primeira, certo? Ó. É o primeiro número que eu começo multiplicando por 10. E o segundo número... Cadê o CPF? Ó, o 2 por 9, o 9 por 8. Então, o meu número de multiplicação ele começa com 10,
Só que o meu dígito ele começa na posição 0. Então eu vou criar uma outra variável aqui de apoio para a gente, vou chamar de J, só para poder fazer essa iteração dos dígitos, tá? Ó. Então aqui em dígitos, eu não vou usar I, eu vou usar o J. Então ele vai seguindo para mim, primeira posição, segunda, e assim segue. Mas para esse número poder ir aumentando, eu tenho que incrementar ele. Então já vamos fazer aqui, ó, para não esquecer, tá? Uso mais e ele aumenta. Entenderam então a ideia? O J vai aumentando o número daqui do meu array do dígito e o meu cálculo vai diminuindo 10 até o 2. Muito bem. Fez o cálculo para mim, guardou na variável auxiliar. Agora eu vou pegar esse resultado e eu vou adicionar ele aqui na minha soma multiplicação, aquela variável que a gente criou aqui em cima. Então ela vai receber aqui, ó, posso colocar um mais igual a essa minha variável auxiliar. Tá? Então ele vai somando. Fez a soma pra gente, qual que é o próximo passo do algoritmo? Depois que eu somo, eu faço a multiplicação e vou somando esses valores. Eu tenho que multiplicar esse resultado por 10 e depois dividir por 11 para pegar o resto. Então, vou fazer essa multiplicação aqui por 10. Vou pegar aqui, ó. Eu posso usar essa própria variável auxiliar, tá? Só para não ter que ficar criando muitas variáveis, ó. Então, vou usar minha variável soma multiplicação, fazer ela vezes 10. Boa, essa linha está pronta. Agora eu tenho essa divisão para pegar o resto. E aí essa divisão, a gente vai fazer ela assim, ó. Vou criar uma variável, chama de resto da divisão. E vou fazer esse cálculo, essa minha variável auxiliar que tem a soma, dividido por 11. E eu quero o resto. Para pegar o resto, ao invés de eu usar esse símbolo aqui da divisão, eu uso isso daqui. Da porcentagem, que aí ele faz o cálculo da divisão, mas retorna o resto. Tem aquele lance de divisor, dividendo, né, que a gente aprendeu lá na escola. Ele vai retornar o resto pra gente, tá? Muito bem. Pegando esse resto, o que a gente tem que fazer agora é... Cadê aqui a nossa regrinha? Ó, o resto deve ser igual ao primeiro dígito. Verificador. Mas tem uma observação aqui, ó. Se o resto da divisão for igual a 10, o valor que eu considero é 0. Então vamos resolver essa observação antes, tá? Depois que ele fez o cálculo, então eu vou olhar aqui, ó. Se o meu resto da divisão for igual a 10, então eu vou alterar o valor do resto. Eu vou considerar ele como 0. Certo? Se ele for igual a 10, o valor considerado será 0. Muito bem. Agora eu só preciso validar esse resultado com o meu primeiro dígito. E o meu primeiro dígito, qual que é a posição dele? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho 3, 6, 9, é a posição 10. Então é com ele que eu faço a validação. Então vamos fazer isso aqui agora. Ó. Beleza, já fiz esses cálculos. Então, ó, o resto da minha divisão, ele precisa ser igual ao 10º dígito, primeiro dígito verificador. Então vamos pegar esse dígito aqui, ó. Primeiro DV. Dígito verificador, tá? Ó. Quem que é esse dígito verificador? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, em dígitos, na minha posição 9, tá? Que ele é a 10ª posição, né? Lembrando que eu começo no 0, então 10 menos 1 vai dar um 9, tá? E ele é um caractere, então eu transformo ele numa string. E aí depois eu faço aqui, ó, o int 32 tanto parse, só para ele fazer o parse aqui para mim. Tem outra forma de fazer essa conversão? Eu tenho também essa classe aqui, o convert to int. E aí ele aceita um objeto. Deixa eu ver se aceita o objeto. Acho que aceita. Então daria para usar o dígito aqui direto, né? Sem precisar transformar numa string. Também dá para fazer assim, tá? E aí ficaria aqui o primeiro dígito. Recebe esse valor. Tá? É válido também. Legal. Então aqui eu encontrei qual que é o meu dígito. Agora eu só tenho que comparar ele. Se o resto da divisão for igual ao meu primeiro dígito, então aquela minha variável é válido,
eu vou marcar ela como verdadeiro, true. E começou uma linha, eu posso tirar essa chave, né, pro meu if. Muito bem. Se ele não for válido, não passar aqui, eu poderia marcar ele como falso, mas ele já começa como falso aqui, né? Ó. Então seria meio redundante, né? Eu vir aqui, por exemplo, colocar um else, marcar que ele é válido. Como ele já começa como falso, então só eu deixo ele aqui, ó. Se ele for certinho aqui, ele marca como verdadeiro, senão ele já vai retornar falso pra gente, tá? Então é esse o cálculo que eu tenho que fazer pro primeiro dígito. E depois o do segundo vai ser bem parecido, tá? Então agora a gente vai fazer o cálculo pro segundo dígito, tá? Então vou pegar aqui a minha segunda flagzinha que a gente criou. Flag, né? Essa variável booleana para indicar pra gente. Meu segundo dígito. E eu vou ter aqui a minha função também, ó, o método validar segundo dígito. E eu vou passar meu CPF para ele também. Então não existe ponto. Peço para gerar o método. E ele vai montar aqui, ó, vamos só deixar ele embaixo, não. Eu vou deixar o primeiro dígito em cima. Dá para manter a ordem, né? E o segundo dígito na sequência. A regra dele é a mesma. Muda algumas coisinhas. Então a gente pode copiar toda a estrutura do primeiro dígito, ó, toda a implementação dele. Basicamente Ctrl+C e Ctrl+V. E aí o que vai mudar nele? E aí presta atenção para você não esquecer de alterar, senão não vai funcionar. Essa parte aqui dele transformar, quebrar nos caracteres é a mesma coisa, soma também. Aí ele vai iterar meus dígitos usando a variável j também, vai a partir do zero. Mas na hora da multiplicação, olhando só rapidamente aqui o cálculo, para o segundo, eu começo a multiplicação a partir do 11, não do 10. Então esse é um teste, uma alteração que eu tenho que fazer, né? A partir do 11, ele faz o cálculo. Então ele vai fazendo aqui para mim, vezes i, vai ser uma multiplicação. Beleza, aqui é isso, de alteração. Depois eu faço a multiplicação vezes 10, o resto da divisão por 11. Tudo isso é igual. O que vai mudar é aqui, ó. Não é primeiro dígito, certo? Vai ser segundo dígito. Já vamos alterar aqui para ele não ficar reclamando. E esse segundo dígito não está na posição 9, ele vai estar na próxima posição, posição 10, certo? Ó, posição 0 é o primeiro, o segundo está no 1, o terceiro está no 2 e assim segue. Então, é sempre menos 1, né? Porque começa no 0. Então, o meu dígito 11, que é o último, vai estar no menos 1, vai estar no 10. Tá bom? Então, eu vou validar esse segundo dígito, verificador. E aí, se ele for igual, ele vai ser válido. Caso contrário, retorna falso. Então, o segundo aqui já é bem mais fácil para implementar, né? Ó. Só não esquece de mudar aqui, ó, o for. Esse 10 você muda para 11. O resto fica igualzinho. E aqui o dígito muda a variável. O nome dela para fazer sentido, né? Segundo dígito verificador. E a posição não é 9, é a 10. Marcou esses pontos aí? Não deixe de alterar eles. Então tá praticamente pronto. Essas são as principais regras, tá? A gente vai para a última agora. Ela é um pouquinho mais simples, mas é aquela regra que ela valida se o dígito não é repetido. Que é esse caso aqui, ó. Eu não posso... a gente até testar alguns, mas se eu passar um CPF desse jeito, ele vai dar como válido para aquelas duas regras. Então eu tenho que tratar estes caras aqui também, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma aqui, ó. Vou pegar minha variável dígitos repetidos e eu vou dar um nome aqui. Por exemplo, validar dígitos repetidos. E eu valido esse meu CPF. Certo? Muito bem. Vou pedir para ele criar um Ctrl ponto, gera o método e a gente só vai deixar ele como a terceira opção aqui, ó, de método. Então o que a gente tem que fazer eu vou ter que pegar todos esses CPFs, ó, 00, 11, 22 até o 99 e comparar, ver se esse CPF que chegou é igual a um deles, cada um deles. Então eu poderia ter aqui, ó, uma lista
eu posso chamar de CPFs repetidos. Vou instanciar essa lista aqui. E aí agora você poderia criar, tá? Ó. Ah, você poderia fazer assim, ó. CPF repetido, adiciona para mim. E aí você vai colocando lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí você ia fazendo para cada um deles, não? Por 2, assim vai. Você pode fazer cada um deles assim, só que você vai ter 11 linhas fazendo isso. Ou então você pode criar aqui um looping também para já fazer isso, ó. Então eu posso criar um for. E ele vai ter lá um contador pra gente. Que vai de 0 até que esse meu contador seja menor que 10, até o 9 no caso. E eu vou incrementando ele pra gente. Tá, entendi. Vou montar um loop para fazer. Mas como é que ele vai gerar com aquele monte de número repetido? Vamos criar aqui esse CPF, tá? Eu vou criar ele. Posso deixar ele em branco aqui mesmo? E eu vou usar aquela função, o pad left, para ele incluir pra gente valores à esquerda. E eu peço, inclua para mim, ó, 11 valores, 11 dígitos. E esses 11 dígitos vão ser desse número aqui, ó. E ele vai, o 0 completa com 0, 1, e assim vai, tá? E a gente só vai fazer esse esqueminha aqui para transformar um número. Eu vou transformar num número. Na verdade, eu vou transformar num caractere, né? Para ele poder completar. E eu pego esse i e transformo ele num inteiro, tá? E aí, dessa forma, ele gera pra gente o CPF e eu só tenho que adicionar ele na minha lista aqui, ó. Meus CPFs repetidos. Adiciona cada CPF gerado. Agora a gente só tem que fazer a validação, né? Eu vou olhar aqui, ó. Se os meus CPFs repetidos, ele tem uma função aqui para lista, que é o contains. Ele verifica se tem algum item nessa lista. Então eu vou passar, ó, se ele tiver esse CPF que eu recebo como parâmetro, então ele não é válido, né? Então eu retorno falso. Se ele não cair aqui nesse if, então ele é válido. Aí eu retorno no final aqui verdadeiro. Então essa é a validação para os dígitos repetidos. Boa! Com esse, então, a gente montou as 3 principais regras aqui do CPF, tá? Na verdade, são as regras, né? Do CPF, beleza? Então, vamos só recapitular. Tratei aqui os caracteres, igualei aqui os número de dígitos necessário, fiz as validações. E para dizer se ele é verdadeiro ou falso, agora basicamente eu vou olhar aqui, ó. Faço uma validação e digo se o meu primeiro dígito válido, aí eu vou inverter aqui usando de negação. Então, se esse cara não for válido, e eu vou usar o operador lógico OU, que é para se uma das condições não atenderem, ele cai nessa condição. Então, se o primeiro dígito não for válido, ou o segundo dígito não for válido, então não esquece de usar a negação aqui, tá? Porque aqui, se ele retornar verdadeiro, é porque ele tá ok. É quando ele retornar falso. Então, se ele não for válido, e também se não for válida essa parte de dígito repetido, ou seja, se ele tiver dígitos repetidos, então se cair em alguma dessas 3 condições, então eu vou retornar falso. Isso quer dizer que o meu CPF não é válido. Agora, se ele passar, ficar ok nessas 3 condições, então eu retorno no final aqui true, verdadeiro. Tá, então essa é a regra. Esse é o meu aplicativo principal, o método principal. E aqui tem as minhas demais regrinhas. A gente poderia até isolar isso daqui, ó, fazer o tratamento de caractere, tá? Criar um método só para fazer isso e reduzir essas linhas. A gente pode criar aqui, ó, pode montar a aplicação. Deixa eu só copiar isso aqui que a gente já fez. Mas eu poderia chamar ele assim, ó. Tratar caracteres. E aí eu passo meu CPF aqui. Vou dar uma refatorada no código, não? Peço para ele gerar um método. E eu vou tratar ele aqui, tá? Ó. Copiei basicamente, ó. Que a gente já tinha. Pego o CPF, faço aqui o tratamento. E aí eu retorno ele aqui, basicamente, o CPF sem máscara.
Boa. Aí não fica esse monte de coisa aqui no método principal, né? Batendo o olho, eu sei que eu tenho aqui que tratar o caractere, fazer as validações. Aí, se eu quiser, ao invés de eu já criar essas variáveis aqui, eu posso incluí-las daqui mesmo, né? Esses booleanos, né? Ele tá reclamando que já desiste. E remove. Certo? Então, com isso, a gente consegue ter toda a validação. Ficou mais enxuto, né? A aplicação. Muito bem, bora para os testes, não? Então, vamos lá na nossa classe aqui principal. A gente colocou esse CPF, mas vamos substituir ele. Vamos colocar aquele CPF que a gente sabe que é válido, que a gente viu nos nossos exemplos. Esse CPF aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui. E a gente basicamente executa e valida esse CPF. Bora lá então na nossa program fazer a nossa validação. Executando o aplicativo. Aí ele iniciou, vou no F10 para entrar no detalhe do método F11, tá? Então um pouquinho aqui para facilitar a nossa visualização. Então primeiro, ó, o CPF ele chegou nesse formato aqui, né? Ó. Um CPF sem máscara, já tratou pra gente, bonitinho, boa. E ele vai fazer a validação, né? Ó. Vamos ver a validação rolando aqui, ó. Olha, quebrou em uns caracteres, cada uma das posições. E aqui ele vai começar, né? Então ele vai pegar lá primeiro, vai fazer o cálculo ó, do 50, né? Ó. 50, 5 vezes 10, 50. E ele vai adicionando, ó. Vai passar por cada um deles, vai fazendo a soma. Vou marcar um breakpoint aqui, vamos ver quanto vai dar essa soma. Ó. 295, que é isso aqui mesmo, né? Ó. 295. Boa. Ele vai multiplicar vezes 10, vai dar o 2.950. E aqui o resto da divisão deu 2. Muito bem. Ele vai ver se o resto é 10, no caso não é, para ele alterar. E aqui ele pegou o primeiro dígito, deu 2 também. Então o resto da divisão 2 é igual ao meu primeiro dígito do verificador 2? É, então essa primeira regrinha deu válido. Retorna tudo pra gente. Boa. Pro segundo dígito vai ser a mesma coisa, né? A diferença, igual vocês já viram, ele começa no 11 e ele vai fazendo cada um deles. E aí aqui o segundo dígito está na posição, atenção, 10 e não 9. Eu falo isso porque quando eu montei o exemplo, fiz 2 vezes ele. E aí as 2 vezes quando eu copiei, eu esqueci de alterar ele pro 10. Aí não batia, dava falso. E era esse detalhezinho, tá? Então quando você for fazer, copiar e colar, não esqueça de alterar aqui e aqui, tá? Tô frisando mais uma vez porque geralmente o pessoal esquece mesmo. Boa. Passou aqui, o segundo dígito é o 5 e o resto da divisão deu 5. Então ele deu válido. Muito bem. Então, ó, teoricamente já estaria tudo certinho. Só que eu também vou validar o lance dos dígitos repetidos. Vou marcar um breakpoint aqui, só para você ver que esse looping ele gera certinho, ó, do CPF, tá vendo? 0, 1, 2 até o 9. Não tem nenhum desse CPF desse jeito, né? Porque os números variam. Então ele retorna verdadeiro. E por fim ele valida. Está válido o primeiro dígito, o segundo e o dígito repetido? Beleza, não cai aqui, então ele retorna true. Nosso CPF é válido, muito bem. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para 23, eu vou pedir para rodar ele de novo, só que eu não vou entrar no detalhe que você já entendeu a regra, né? É apenas validação mesmo. Ó. Então ele vai passar. Ah, ficou um breakpoint aqui. Deixa eu remover ele. Vamos marcar aqui. Vou marcar aqui ó, o breakpoint. 95. Ó, o result deu falso. Esse CPF não existe. E faz sentido, né? Porque não tem como ele bater esses 9 dígitos, tem que dar esse dígito verificador, né? Então por isso que ele vai dar falso. Boa. Vamos testar aquele caso do CPF dos dígitos repetidos agora. Vamos criar então aqui, ó, o CPF ó, com os dígitos todos 1. Vou passar ele aqui. Deixa eu só arrastei, deixa ele só recalcular a rota dele. Boa. Ó, passei o CPF todo 1.
Vamos ver só essa regra aqui, ó, o resultado, tá? Ó, do primeiro dígito, tá? Só ver que ele deu verdadeiro, true. Do segundo dígito também deu verdadeiro. Então isso quebraria a nossa lógica, né? Mas ao dígito repetido ele vai pegar, né? Ó, então deu false. Então ele cai aqui como false. E aí, esse CPF não é válido. Beleza. Você pode fazer um teste local, coloca o seu CPF aí também para testar. Mas não deixa seu CPF no código, tá? Se você for subir aí no Git, seu código para montar seu portfólio, não deixe informação do seu CPF aí. Não é legal, tá bom? Que mais? Se eu tiver um CPF, por exemplo, com 9 dígitos, não. Tenho 3, 6, 7, 8, 9. Vamos só ver, ele precisa igualar aqui com 11, senão ele pode dar erro, não. Vamos ver só se ele está tratando certinho esse caso. Vou entrar lá, a gente só vai ver a parte da máscara, não. Tratar caracteres. Ó, então ele tratou aqui e ele precisa incluir os zeros à esquerda, não? Olha, incluiu os dois que faltavam. Porque senão na hora de fazer o cálculo vai faltar o caractere, ele vai dar erro, tá? Então isso aqui ele está fazendo também. Eu vou voltar o breakpoint só aqui no finalzinho. Você vai ver que ele também vai dar falso, né? Esse caso. E eu também tenho casos em que eu posso ter aqui mais zeros, né? Ó. Por exemplo, eu tenho mais 3 zeros aqui, ó. 14 caracteres. Vamos ver se ele consegue resolver pra gente isso também. Vamos ver se o nosso tratamento está funcional. Isso a gente vai ver no nosso método aqui. Tratar caracteres. Por isso que é legal você criar métodos auxiliares, porque você isola o que você tem que validar, né? Eu quero ver coisa referente à máscara, os caracteres de tratamento. Então a gente olha só esse método. Se eu quisesse ver apenas a regra do cálculo do segundo dígito, eu isolo nesse método melhor do que fazer tudo em apenas um. E aí fica bem organizado, tá? Então, tratamento de caracteres. Então a gente tem bastante dígitos aqui. Então ele removeu pra gente a máscara. Ele vai remover os zeros. E ele vai acertar pra gente aqui, né? Então tem aqui os meus caracteres. Certinho. Certo? E aí ele vai seguir com o cálculo, tá? Vamos então agora para a saideira. Eu peguei alguns CPFs aqui para a gente fazer uns testes. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui os casos. Então eu peguei alguns casos de CPF que são válidos. Vão ser esses aqui, ó, CPFs para testes. Aí vamos ver se ele passa para esses caras. E aí, baseado neles, depois eu só alterei os dígitos. E aí são CPFs que seriam inválidos, né? Ó, esses aqui, ó. E você pode usar os seus CPFs também para poder fazer as validações, tá? Dos seus exemplos. Então vamos fazer um teste para essas listas. Então vou pegar aqui, montar um looping rapidinho, um for each. Então eu vou ter aqui, ó, meu item para cada CPF para teste. E eu vou copiar isso para dentro, tá? Basicamente ele vai validar cada um desses itens e aí a gente manda na tela o resultado, tá? Ó, a gente coloca basicamente aqui, ó, o CPF. E aí aqui eu posso colocar ou o resultado direto, eu poderia fazer uma validação, né? Se resultado for verdadeiro, a gente escreve aqui. Poderia escrever que ele é válido. Vou simplificar, tá? Vou deixar só o result. Vocês já entenderam a ideia, né? Se ele for verdadeiro, vai aparecer por aqui, são falsos. A gente ganha tempo, tá? Que o vídeo já tá um pouquinho grande. E aí depois eu vou copiar esse looping e fazer o mesmo teste, só que para aquela minha segunda lista, né? Meu CPF testes para testes 2. Então esse aqui, teoricamente, CPFs inválido, ele tem que retornar para a gente também. Então vamos só colocar mais um quebra de linha aqui. Sentar mais outro ainda. Então vamos lá, bora testar essa parte. Executando.
E, então ele vem, ó, tem CPFs. Vou pegar o primeiro aqui, ó. Resultado true. Vou colocar um breakpoint nesse console. Então, ó, todos aqueles primeiros casos são CPFs válidos, ó, e ele passou. Todos ele deu verdadeiro, tá? E eu peguei os mesmos CPFs agora e eu fui alterando os dígitos, não? Que é o que vai fazer ele ser um CPF inválido. Então, eu vou passar eles também com breakpoint aqui. E aí você vai ver, ó, que todos eles não passaram, deu falso. Então, ele está validando bonitinho pra gente o nosso CPF, beleza? Pra gente finalizar agora, eu só voltei esse exemplo aqui novamente, que é o que ele faz a correção, ó. Se eu tiver zeros a mais à esquerda, eu passei ali rapidinho, mas quando a gente fez aqui o debug dele, ele tem que remover esses zeros que estão a mais, né? Deixa eu só passar por essa outra parte, ó. Então eu já tinha aqui os 11 dígitos correto e tem 3 dígitos a mais. Quando eu passei aqui, a gente foi lá no tratamento de caracteres, aqui ele remove a máscara de entrada e aqui é onde ele remove os zeros. Aí você vai ver que ele está ficando ainda com esses zeros. Por que isso está acontecendo? É porque eu estou removendo os zeros, mas não salvei isso na minha variável, né? Vou incluir ela aqui, ó. Senão ele não funciona mesmo, né? Vou voltar essa parte. Então ele vai remover aqui a máscara. Aqui ele remove os zeros. E aí aqui ele inclui, se tiver que incluir algum, ó. Aí no caso faltava um, né? Beleza, agora sim ele passou certinho pra gente, tá? E aí esse CPF vai dar inválido, mas é só esse ponto que tinha faltado, tá? 3, 6, 9. Então ele inclui pra gente aqui esses casos dos CPFs, tá? Beleza, então é isso. Com isso montamos nosso exemplo bonitinho, fazendo essas validações, usando todas essas regrinhas malucas de cálculo de CPF. Então tenta fazer aí, monta seus exemplos, vê se está passando bonitinho. E aí qualquer coisa você deixa no comentário, tiver dúvidas, sugestões, tá certo? E eu fui. Deixa seu like, ajuda a gente aí, se inscreve também no canal. Não vou achar ruim. E um abraço. Até mais, pessoal. Joia. Tchau, tchau.